nós estávamos vendo a precificação de ações, tá? Especificamente ações ordinárias. E aí nós vimos que o preço das ações ordinárias ele é calculado por meio dos dividendos que são pagos pelas empresas, né, em razão das ações. Então, a gente pega todos os dividendos, estima-se os dividendos que serão pagos ao longo dos próximos anos até o infinito e se traz tudo para o valor presente. Vimos que é possível fazer esse cálculo supondo que esses dividendos sejam constantes ao longo dos anos, né? Que foi o primeiro modelo, um modelo bem simples de aplicar. Vimos que tem um modelo de crescimento constante, onde nós supomos que os dividendos vão crescer a uma taxa constante, e aí nós usamos aquele modelo de Gordon para trazer todos os dividendos do futuro para o valor presente. Vimos que podemos usar o modelo de crescimento variável, né? Nós vimos um modelo com duas taxas de crescimento. Inicialmente, o dividendo cresce a uma taxa G1, num período qualquer, aí, dependendo da análise que é feita, né? Nós vimos para 3 anos, e aí depois, até o infinito, ele cresce a uma taxa G2. E aí depois nós vimos que é possível também determinar o preço de ações que não pagam dividendos, né? Ou ações que não têm um bom histórico de dividendos que possa fazer com que a gente estabeleça uma boa estimativa, né? Daí nós utilizamos o fluxo de caixa livre, né? Que também é muito parecido com o sistema de dividendos. Estima-se os caixas que a empresa vai gerar nos próximos anos e traz tudo para valor presente. E aí também pode ter um caixa constante, pode ter um fluxo de caixa com crescimento constante, pode ter um fluxo de caixa com mais de um crescimento, que foi o modelo que nós vimos aí, né? Nós vimos em 5 anos ele com valores determinados e a partir do 6º ano ele cresce a uma taxa G, tá? E aí no caso do fluxo de caixa, a gente precisa saber o número de ações que a empresa tem no mercado, precisa descontar as dívidas para chegar ao preço da ação, tá? Então isso foi o que nós vimos na aula passada, tá? A aula de hoje não vai ser muito demorada, tá? Então eu deixei um tempinho para retomar a falar do calendário, vamos deixar mais para o final, até porque tem gente chegando ainda. Eu acredito que 30 minutos até as 8h05 a gente termina. E aí fica um tempinho para falar sobre isso. Eu também quero falar de uma atividade que eu já postei hoje para vocês, que eu acho que só vai ficar disponível a partir das 8 horas, tá? Então, uma outra forma de calcular o preço das ações é utilizando o valor patrimonial por ação. Então, você olha nos relatórios contábeis da empresa, eles estão disponíveis na bolsa, depois eu vou mostrar um aqui para vocês, e aí você vê o valor patrimonial, né, contábil da empresa, vê o valor que está na contabilidade, o valor escritural. Não é uma prática muito usada, né? E aí você desconta os passivos também, que estão nos relatórios contábeis, desconta as ações preferenciais, o restante você divide entre os números de ações que a empresa tem, tá? É como se, trazendo aqui uma empresa menor, mais próximo da gente, né? A gente fosse comprar, aí, por exemplo, um supermercado, né? Uma loja de mercado, e nós pagássemos o preço que está no seu balanço contábil, né? Do ano, tá? Mas a gente sabe que não é uma prática muito, como é que eu vou dizer, muito precisa, porque o valor contábil, ele muitas vezes, ele acaba se distanciando do valor de mercado, né? Então, às vezes, os sócios colocam, né, o dinheiro quando constitui a empresa, aquele dinheiro acaba se tornando desvalorizado, os próprios imóveis foram comprados numa data e o preço dele, ele nem sempre é atualizado a preços de mercado, tá? Da mesma forma, caso existam equipamentos que sofrem depreciação, você vai estar pagando pela depreciação contábil, que às vezes ela não corresponde à realidade. Nós até vamos ver nos tópicos seguintes a questão da depreciação
de você depreciar uma máquina e depois vender, né, e você consegue vender até um valor maior que o que foi depreciado. Então, tem essa questão. Mas é possível fazer, né? É possível você utilizar de vários métodos, né, para você ter uma noção de como que está o preço daquela ação para você tomar decisões de mercado. Tá? Lembrando que isso que nós estamos vendo faz parte da análise fundamentalista. Então, exemplo, ao final de 2020, o balanço da Lamar Company mostrava um ativo total de 6 milhões, um passivo total, inclusive ações preferenciais, de 4,5 milhões e 100 mil ações ordinárias em circulação. Então, o valor patrimonial por ação seria os 6 milhões, menos os 4.500 das ações preferenciais, dividido por 100 mil ações. Tá? E aí nós teríamos R$15 por ação. Tá? Conta bem simples. Daqui a pouco eu vou mostrar para você onde que eu acho esses dados aqui nos relatórios da B3, da Bolsa aqui do Brasil. Aqui um outro método. Então, deixa eu voltar aqui. Esse é rapidinho, né? Uma tela só. Esse outro também é uma tela só. Valor de liquidação por ação. Imagine que a empresa faz uma estimativa de quanto que ela precisaria gastar para comprar todas as ações que estão no mercado, né? Todas as ações ordinárias. E aí, naturalmente, ela vai recorrer a preço de mercado, né? Preço de bolsa, né? E aí ela estimou que poderia recolher, vamos dizer assim, todas as ações ordinárias a um valor de 5,25 milhões. Tá? E aí o passivo, as dívidas da empresa, é de 4,5 milhões e possui 100 mil ações em circulação. Então, o valor que ela pagaria pelas ações, menos o seu passivo, ou seja, as dívidas, dividido por 100 mil ações, vai dar R$ 7,50 por ação. Então, mais um método aqui para a gente avaliar o valor das ações. E o último que a gente vai ver hoje, que eu vou me demorar um pouquinho mais nele, né, é a abordagem pelo múltiplo preço-lucro, né, que envolve o lucro por ação. Isso aqui é mais comum, né? Se vocês darem uma pesquisada em sites de corretora, vocês vão ver que se fala muito disso, tá? Do índice PL, tá? Então, é uma técnica muito utilizada para estimar o valor da ação de uma empresa. Você calcula multiplicando o lucro esperado por ação, o LPA, pelo índice PL, preço-lucro, né, médio do setor. Então, o PL médio pode ser o PL médio do Ibovespa, ou, dependendo do caso, se você quiser fazer uma análise mais apurada, você pode pegar o PL do setor. Por exemplo, né, você está analisando ou tentando fazer a valoração, né, o valuation de uma ação de uma empresa do setor elétrico. Né? E aí você pode verificar o PL médio do setor. Tá? No Brasil, nós não temos tantas empresas assim, né, como nas bolsas da Europa ou dos Estados Unidos. Então, a gente acaba pegando o médio do Ibovespa. Mas você pode pegar o médio é uma ação do setor elétrico, vou pegar o PL médio do setor elétrico. É uma ação das companhias aéreas, vou pegar o PL médio das companhias aéreas. Mas companhia aérea com ação na Bolsa são 2, 3, né? São 3, eu acho, que tem ações na Bolsa. Então, é muito pouco, né, para a gente chegar a um valor médio. Tá? E aí, o LPA, o lucro por ação, é o lucro líquido que a empresa teve no período. Geralmente, você pega o lucro líquido do ano anterior ou dos últimos 12 meses e divide pelo número de ações em circulação. Tá? O lucro líquido corresponde à última linha do DRE, né, do demonstrativo de resultado do exercício da empresa. Tá? E o número de ações em circulação pode ser obtido no site da B3. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei aqui o relatório da Unipar Carbocloro. Nós vimos que uma das ações da Unipar, a Unip6, é a que mais paga dividendos, pagou dividendos esse ano. Tá? Aqui eu peguei a Unip3. Tá? E aí você tem os dados, aqui tem o gráfico das cotações. Aqui você tem, por exemplo, o patrimônio líquido, né, que eu falei lá anteriormente. Aqui tudo tem que multiplicar por 1.000, né? Patrimônio líquido de cerca de 2 bilhões. Vamos voltar um pouquinho aqui.
patrimônio líquido por ação, né? Então, onde eu achei esses 6 milhões? Eu posso achar? Vou achar nos demonstrativos que a empresa disponibiliza no site da Bolsa, tá? Ou, às vezes, no site da empresa, você tem uma área do site chamada RI, né? Que é Relações com Investidores. Aqui nós temos o lucro do período, né? Lucro ou prejuízo, né? Então, no período de 1º de janeiro a 30 de junho, a Unipar teve um lucro de R$ 527.782, tá? Eu não tenho aqui o lucro do segundo semestre do ano passado, mas eu tenho do primeiro semestre. Tá? Ele fez um comparativo aqui, se eu quisesse eu até acharia, tá? Ele fez um comparativo do primeiro semestre de 2021 contra o primeiro semestre de 2020. Tá? Geralmente se compara mês com mês, né? Compara janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro. Tá? E aí o lucro no período, nesses 6 meses, primeiros 6 meses do ano, foi de 527 milhões 782 mil. Lembrando que eu tenho que multiplicar por 1.000 aqui, tá? Se eu for, isso aqui é uma tela, né, que eu vou baixando, daí eu chego numa outra parte, que eu coloquei menorzinho aqui, que tem o total de ações, tá? Aqui eu peguei o total geral, tá? Eu não vou descontar preferenciais, também não vou dividir as ordinárias nos vários tipos que ela tem, senão vai dar muita confusão, tá? Vamos fazer uma média geral, mas é possível refinar mais esses dados, tá? Pegar preço médio das ações, fazer a média ponderada, porque geralmente as empresas têm várias ações emitidas, né? As ordinárias, aliás, as preferenciais, pegar as ordinárias, fazer média ponderada, mas daí é complicado demais. Eu peguei o geralzão aqui, só para a gente ter uma noção de como é que funciona esse cálculo, né? Então, o lucro por ação é o lucro líquido no período dividido pelo número de ações. Geralmente 1 ano. Então, nos últimos, ou nos primeiros 6 meses do ano, o lucro líquido foi de 527.782 mil, tá? E o número de ações, 53.537.246 ações. Daí eu divido um pelo outro, eu botei aqui um lucro por ação de 9,858 ao semestre, tá? Mas o normal é fazer ao ano. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou supondo que a Unipar vai continuar gerando um lucro parecido com esse aqui no próximo semestre, no segundo semestre do ano, tá? E aí eu simplesmente multipliquei por 2 esse valor. Então, o lucro por ação no ano ficaria em torno de R$ 19,72, tá? É uma análise que eu fiz, é lógico que eu poderia fazer diferente, né? Poxa, mas como é que eu vou considerar lucro se no ano passado ela teve um prejuízo? Pô, mas no ano passado foi a pandemia, o início da pandemia, agora terminou a pandemia. Então, tudo isso é muito relativo, né? E as diferenças que ocorrem, diferenças de opiniões de analistas, são exatamente nessas previsões que se faz, né? Tanto que se costuma fazer previsões médias, né? Existem indicadores que se utiliza no mercado financeiro, em que se faz uma pesquisa, né? Por exemplo, o preço do dólar, né? Pesquisa em vários diretores de banco, em analistas do Banco Central, e cada um diz quando que acha que vai estar o dólar no final do ano, faz uma média, porque não é um consenso. Isso não é exato, porque eu estou fazendo uma estimativa do que deverá acontecer no futuro. Mas, enfim, eu acho aqui, né, no balanço, o lucro, acho o número de ações, divido um pelo outro, e aí tem o meu LPA, o lucro por ação, tá? Então, o LPA da Unip, aqui eu coloquei o Unip 3, mas pode ser uma média das demais ações que a Unip tem, deu 19,72, tá? E aí o índice PL da Unip é o preço por ação dividido pelo LPA, tá? Pegando o preço da Unip 3, que tá bom, se eu peguei aqui os valores, aqui eu acho que foi de sexta-feira, estava R$ 86, tá? Então, preço da ação, R$ 86, lucro por ação, R$ 19,72. Dividindo um pelo outro, eu tenho um índice PL de 4,36 centavos. Tá? Bom, muito bem. Então, o que quer dizer aí esse índice PL, preço sobre lucro? Ou seja, dividindo o preço atual da ação pelo lucro médio que ela deverá ter ao ano, deu 4,36.
significa que o lucro, aliás, o valor da ação é 4,36 vezes o valor do lucro. Ou seja, como isso aqui é anual, se manter esse comportamento aqui, em 4,36 anos, eu consigo recuperar o valor investido. Tá? Quanto que dá 4,36 anos aqui, em dias, meses. Em meses só. Opa, falhou a minha calculadora aqui. Tá em torno de 4 meses e uns 10 dias, né? Então, 4 anos e 4 meses aproximadamente, se ela manter esse comportamento, né, eu invisto nela, eu recupero o meu capital. A partir desses 4 anos e 4 meses, mais ou menos, o que vier é lucro, né? Eu consigo, o que eu tiver, né, de valor, né, investido nessas ações e os rendimentos que serão pagos, tudo isso vai ser lucro porque eu já paguei o meu investimento, tá? Então, esse é o significado primeiro desse índice PL, tá? Um outro significado é interessante eu comparar o índice preço-lucro da minha ação específica com o PL médio da B3, tá? Opa, deu uma aqui. E aí eu consigo, o PL médio, né, da bolsa, eu consigo achar em sites específicos, nas corretoras, basta colocar no Google lá, PL médio da Ibovespa, né? Então, tem um gráfico aqui que tem, eu peguei 10 anos aqui, né? Desde 2011, né? Mas posso dar um zoom aqui, pegar um mês, por exemplo. Então, olhe como oscilou, né? O que significa isso, né? Quando o valor está muito alto ou está muito baixo, qual será que é o ideal, né? Se o valor está muito alto, é que pago muito pouco lucro, né? Imagina aqui, ó, nesse pico aqui, que foi lá deixa eu ver, no início de 2021, provavelmente, deve ter coincidido com o pior da pandemia, estava em mais de 20 vezes, né? Então, as ações estavam pagando tão pouco lucro, né, em média, que eu precisaria de 20 anos para recuperar o meu capital investido, né? E houve períodos aqui no início de 2020 que deu uma melhorada, né? E aqui entra questões políticas, né? Se você observar esses vales aqui, esses picos, e for analisar historicamente, você vai ver que houve, no caso do Brasil, a gente está já há muitos anos numa instabilidade política, né? E que acaba afetando a bolsa em função daquilo que eu comentei com vocês, de os investidores estarem constantemente tendo que mexer na sua carteira de investimentos, porque eles não têm uma certeza do futuro, tá? Mas agora deu uma baixada, isso é um bom sinal, né? 6,28, tá? Isso aqui era no dia 24 de setembro. O que significa, então, esse 6,28? Em média, as ações do Ibovespa estão levando 6,28 anos para você ter o retorno, tá? Em função seja de dividendos ou seja de lucros que faz com que as ações cresçam, tá? E aí, se eu pegar o LPA da Unip, né, o lucro por ação, e multiplicar pelo PL médio da B3, da Bolsa, eu vou chegar a um valor de R$ 123,84. Ou seja, esse 86 que tem hoje aqui corresponde a 4,36 vezes o lucro. Agora, se eu utilizar o índice médio do Ibovespa, 6,28, e multiplicar por esse lucro, o preço das ações chega a 123,84. Então, sob esse ponto de vista, ou da maneira como eu estou analisando, significa que o preço atual dessas ações está muito baixo, tá? E aí, se essa análise estivesse realmente correta, mas não foi uma análise muito aprofundada, né? O que eu faria? Eu recomendaria que as pessoas comprassem as ações da Unip, a Unip 3 aqui, porque ela vai subir, né? Ela poderá chegar a mais de R$ 120, tá? Então, essa também é uma análise, né, que a gente consegue compreender por que os analistas falam, ó, a ação está muito baixa, a ação está muito alta, é interessante comprar, é interessante vender, tá?
Essa aqui é facinho de fazer, né? Basta você entrar ali no balanço, ver, é um cálculo bem mais fácil do que aqueles cálculos de modelo de crescimento, né? Que você tem que fazer estimativas e mais estimativas e contas e mais contas, tá? Muito bem. Esses são, então, as últimas aulas.